Tarde. O vídeo de hoje eu quero dizer que é uma parte da minha história sobre minha gravidez e a trombofilia. Nem todo mundo sabe, mas eu tenho uma trombofilia, chama SAF, é onde os seus próprios anticorpos produzem outros anticorpos que podem levar a ter coágulos no sangue e provocar trombose. No caso de gravidez, o risco é bem maior, porque pode dar trombose na placenta, levar a aborto e até a morte da mãe e do bebê. Não quero falar isso para assustar ninguém, mas na verdade o intuito desse vídeo é incentivar as mães que têm esse mesmo diagnóstico a seguirem firmes nas suas gravidez, nas suas tentativas, e aquelas que já estão grávidas não desanimar, não desistir. Na minha segunda gravidez, eu estava diagnosticada já com a SAF, né? E eu imaginei que era impossível, porque na primeira o médico que fez o meu parto disse que era impossível eu engravidar de novo. Não por causa da SAF, que ainda eu não tinha o diagnóstico, mas por causa dos meus ovários, problema no útero. Então, eu passei 9 anos achando que era impossível ter outro filho. Comecei com uma dor no estômago, procurei o médico e aí descobri que estava grávida de quase 3 meses. No ultrassom já deu para ver um bebezinho lá prontinho. E graças a Deus o bebê estava super bem. Começamos o uso de umas injeções diariamente, que são anticoagulantes. Essas injeções servem para prevenir trombose, né? E evitar, consequentemente, o aborto. São as injeções chatinhas, doloridas, mas são as que salvam vidas. Então é muito importante fazer o uso diariamente dessas picadinhas aí. Picadinhas do bem, na verdade, né? Então, e assim foi. O começo da minha gravidez foi esse, já estava de 3 meses, né? No quarto mês, começa, né, a preocupação, a dor de cabeça. Tive um descolamento de placenta. Aí, como você tem esse diagnóstico já tem esse medo de perder, ficou muito mais forte esse medo, né? Ficou muito mais acentuado. Então, eu fiquei muito insegura. Fiz o repouso que o médico mandou certinho. Fiz o uso da medicação certinho e graças a Deus passamos por esse probleminha aí de início de gravidez. Superamos com a graça de Deus e com a medicação e os cuidados certos, né? A gravidez foi evoluindo e aí no 7º mês descobri que estava com pouco líquido amniótico. Então era uma surpresa atrás da outra. Aí que assim, dessa vez já assustada, né? Falei, meu Deus, e agora? Mais essas. Aí o médico falou, não, vamos ingerir bastante líquido e vamos fazer repouso que provavelmente vai voltar ao normal. Fiz o que o médico recomendou e passamos, mas esta fase ruinzinha aí que mexia com o emocional. Junto com essas intercorrências na gravidez, tem o problema da doença de base, né? Como eu já tive trombose anteriormente, a minha perna esquerda ela tem um retorno muito lento. Na gravidez, a circulação piora muito. E aí era assim, quase torturante eu andar, eu sair para trabalhar, principalmente no final do dia, minha perna inchava muito. E não é só o inchaço em si, é muita dor, a perna não dá para explicar direito, ela queima, é uma coisa assim bem difícil. E eu lutei dia após dia com isso, convivi com essa dor, mas eu precisava trabalhar, precisava cuidar de casa, eu precisava cuidar do filho, do marido. E eu busquei força em Deus, nos amigos, né, na família. E muitas pessoas oraram, intercederam por mim. Muitos amigos me apoiavam até assim no trabalho, né? Como sempre tem aqueles que apoiam, tem aqueles que criticam, eu fui alvo de muita crítica, mesmo me esforçando, porque só você sabe da sua dor, só você sabe do seu limite. O outro jamais vai sentir o que você tem, jamais vai saber. Então, não queira que o outro tenha a mesma paciência que você tem que ter com você, porque ele não sabe da sua dor. Então eu superei, deixei para lá. O meu objetivo era gerar minha filha bem, né, e cuidar daqueles que cuidavam de mim. E assim foi. Aí já no 7º mês passamos, o bebê ficou bem, conseguimos aumentar o líquido e seguir adiante. Eu não tinha médico particular, eu acompanhava pelo ambulatório de alto risco, então isso também me deixava insegura, porque cada vez era um médico, cada vez era uma postura diferente, às vezes até postura agressiva, né?
como se você estivesse lá incomodando. Mas sempre passei por cima, porque assim, não tinha que me preocupar com as outras pessoas, eu tinha que me preocupar com o meu bebê, com o meu filho, e foi assim que eu fui seguindo, foi assim que eu fui buscando, sempre pedindo a ajuda de Deus, orando, rezando muito, rezando a reza do terço mesmo, consagrei a Maria, consagrei a Nossa Senhora, e isso me dava a confiança. Mesmo quando vinha aqueles pensamentos negativos, na mesma hora eu falava, não, Deus me deu, tá consagrado, nós vamos chegar lá. Depois descobri um HPV, que provavelmente eu já tinha, mas como a imunidade caiu, eu desenvolvi inclusive as verrugas, umas verrugas, graças a Deus, externas, não muito grande, mas tive que cauterizar. Foi mais um mês de dor, porque todas as vezes eu tinha que fazer, toda semana eu tinha que cauterizar. O ácido é um ácido forte, que dói muito, e assim passei por mais esse sofrimento na gravidez. Foi mais uma luta que eu venci com a graça de Deus. Passado isso, começa a se preocupar com o parto, tá chegando, não tem um médico, não sei, uns falam normal, outros falam cesárea, e não tem data prevista, e eu já não aguentava mais, porque era um cansaço que da própria doença já dá, porque a circulação tá lenta, não sou, toda grávida já tem esse cansaço, no meu caso era bem maior, era um cansaço respiratório, era a dor na perna esquerda, que é sequelada, e eu ia de ônibus, voltava de ônibus, teve dias que eram insuportáveis, mas assim, às vezes alguém me buscava, sempre tinha alguém me apoiando, graças a Deus, Deus sempre colocou anjos, até que enfim, na última consulta, Deus preparou a médica que me internou.